Gravação iniciada, presidente. Ok, Fabiana. Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento do período da manhã do dia 8 de março de 2021, da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF. Participarão desta sessão de julgamento, na seguinte ordem, os seguintes conselheiros: Luiz Henrique Dias Lima, Gregório Heckmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Turati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sequef Salem, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. Nós temos que fazer nesta reunião a retificação da ata de janeiro em relação a um item da ata de janeiro, e também a retificação da ata de fevereiro em relação a 2 itens, tá? São retificações bem simples, mas eu estou compilando aqui as retificações em um texto só, para compartilhar com a turma, para facilitar. Então, vamos dar início à nossa sessão de julgamento, julgando o item 1 da pauta, que é da Cosmorama, e no transcorrer dessa reunião do período da manhã, a gente faz daí a retificação desses itens, tá? Daí eu compartilho com vocês uma página com resumo das retificações para vocês entenderem, tá? É só a retificação do dispositivo que restou consignado nas atas de janeiro e fevereiro, tá? Mas vamos iniciar, então, o nosso julgamento, e como eu falei, no transcorrer da manhã a gente faz a retificação, tá? O primeiro item da pauta da nossa manhã, da manhã do dia de hoje, é o item 1 da contribuinte Cosmorama Prefeitura, de relatoria do conselheiro Márcio. Nós tivemos o início do julgamento desse item de janeiro, e ele foi convertido em vista. Eu vou ler para vocês o que restou consignado na ata de janeiro. Vista para a conselheira Ana Cláudia Borges Oliveira, sendo convertida em vista coletiva. O relator apresentou seu voto, conhecendo parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da alegação quanto à multa de mora, por falta de interesse recursal, e, na parte conhecida do recurso, negou-lhe provimento. Os conselheiros Francisco, Gregório, Renata, Rafael e Luiz acompanharam o relator. Na sequência, houve pedido de vista, os demais conselheiros não votaram. Então, só está faltando você e eu para votarmos, né, Ana? Então, a Ana... Mas lembrando, gente, o julgamento não foi concluído, tá? Não foi concluído, não foi prolatada a decisão, então qualquer conselheiro ainda pode alterar o voto se achar que é necessário, tá? Então, a Ana comunicou a gente também, antes de abrirmos a reunião, que ela disponibilizou na pasta T um voto vista, né, Ana? Um voto vista, né? Então, eu vou passar a palavra para a Ana. Colegas, então, podem pegar ali a vista do Mário, o voto vista. Deixa eu pegar aqui também. Então tá, colegas, item 1 da pauta, Prefeitura, Cosmorama Prefeitura, o julgamento foi iniciado em janeiro e a conselheira Ana pediu vista. Ana, eu vou passar a palavra a você então, e aí você pode iniciar então a leitura do seu voto vista. Eu vou começar direto na declaração, né? Eu peço vênia aqui ao relator para expor minha divergência com relação ao levantamento dos plantonistas médicos. Em julgamento realizado por esta turma, com outra composição, por maioria restou decidido que se a fiscalização constatar que o segurado contratado como contribuinte individual, avulso ou sob qualquer outra denominação, preenche as condições caracterizadoras da relação de emprego, deve desconsiderar o vínculo pactuado e enquadrar tal segurado como empregado sob pena de responsabilidade funcional. Até aqui não discordo do que for afirmado.
inclusive ao posicionamento corroborado pelos artigos 9º e 229, parágrafo 2º do Regulamento da Previdência Social. A minha divergência é com relação à existência de elementos nos autos que permitam, dentro dessa esfera administrativa, verificar se foram preenchidas as condições caracterizadoras da relação de emprego, para que a fiscalização desconsidere o vínculo pactuado e enquadre o segurado contratado como contribuinte individual na figura de segurado empregado. Ricardo Rezende esclarece que a relação de trabalho é gênero, ao passo que a relação de emprego é espécie. Por este motivo, é verdadeira assertiva, segundo a qual toda relação de emprego é relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. A relação de emprego é apenas uma das modalidades da relação de trabalho e ocorrerá sempre que preenchidos requisitos legais específicos, que no caso estão previstos no artigo 2º e 3º da CLT. O artigo 3º da CLT assevera que o empregado é toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste mediante salário. Na falta de um desses requisitos, não está configurada a relação de emprego. No mesmo sentido, o artigo 12 da Lei 8.212 preconiza que empregado é aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Quanto à subordinação, Maurício Godinho Delgado explica que corresponde ao polo antitético e combinado do poder de direção existente no contexto da relação de emprego. Consiste, assim, na situação jurídica derivada do contrato de trabalho, pela qual o empregado comprometer-se-ia a acolher o poder de direção empresarial, no modo da realização de sua prestação de serviços. No tocante ao caráter não eventual, Ricardo Rezende esclarece que o trabalhador não eventual é aquele que trabalha de forma repetitiva nas atividades permanentes do tomador e a este fixado juridicamente. Com relação à figura do médico plantonista, existem posicionamentos diversos dos tribunais trabalhistas quanto à caracterização do vínculo de emprego, sobretudo quanto à subordinação e à eventualidade ou não dos serviços prestados. Em certo julgado, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região negou o reconhecimento da relação de emprego do médico plantonista sob o fundamento de que restou comprovado nos autos que o médico usava a estrutura do hospital para prestar seus serviços, atendendo pelo SUS ou particulares de forma autônoma e, portanto, não havia subordinação. Em outro julgado, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região considerou caracterizado o vínculo de emprego do médico plantonista porque o depoimento da preposta se transformou em verdadeira confissão no que se refere à subordinação. Isso porque, em seu depoimento, a preposta deixou claro que o médico sofria advertências do diretor clínico e que o médico não tinha liberdade de se ausentar dos plantões, por conta das escalas que eram feitas pelo diretor clínico do hospital. Consta no relatório fiscal da notificação que os médicos plantonistas foram considerados segurados empregados em razão de os serviços por eles prestados à notificada atenderem aos pressupostos necessários à caracterização como empregado, ou seja, não eventualidade, pessoalidade, subordinação, entre parênteses, horário e remuneração. Após a conversão do julgamento de diligência, restou esclarecido no relatório complementar que, concernente ao levantamento dos plantonistas médicos, constatou-se a ocorrência dos fatos caracterizadores de vínculo empregatício, quais sejam não eventualidade, pessoalidade, subordinação e remuneração. O presente lançamento fundamentou-se na verificação de fatos que não coadunam com o enquadramento dos ditos profissionais na categoria de contribuintes individuais. Assim, compete, obviamente, à auditoria fiscal detectar e coibir a prática de camuflagem de vínculo empregatício. Quando a DRJ converteu o julgamento de diligência, expressamente assentou que deve haver no relatório fiscal elementos caracterizadores da relação empregatícia, de forma clara e, se possível, respaldada por prova material. Esse ônus não foi satisfeito pela autoridade lançadora no relatório fiscal, nem no relatório complementar, que não evidenciou tais elementos. Compulsão dos autos, verifica a inexistência de elementos aptos a caracterizar ou descaracterizar a existência da relação de emprego entre os médicos plantonistas e a recorrente. No presente caso, a fiscalização falou em subordinação tão somente em razão do horário,
No entanto, horário por si só não indica a existência de subordinação. As folhas de frequência dos médicos informam o horário que tais médicos prestaram os serviços. E, como dito, não há vinculação jurídica direta entre a existência de horário de trabalho e a existência de subordinação e de habitualidade. No mínimo, exigir-se-ia a existência de fiscalização concomitante com a imposição de horários. Ainda sob a lição de Maurício Godinho Delgado, destaque a subordinação é a situação em que se encontra o trabalhador, decorrente da limitação contratual da autonomia da sua vontade, para o fim de transferir ao empregador o poder de direção sobre a atividade que desempenha. A análise quanto à existência de subordinação e de habitualidade na relação de trabalho não é tão simples e ou objetiva quanto a desenvolvida nos autos de um processo administrativo fiscal. Assim como uma análise relativa ao lançamento tributário não é tão simplória, e não por outro motivo existe um tribunal administrativo especializado para tanto. Em outro julgado, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, de forma elogiável, assim comentou sobre a posição dos médicos plantonistas. Não resta a menor dúvida que os profissionais liberais, como é o caso dos médicos, podem prestar serviços de forma subordinada, e são empregados, ou de forma autônoma por meio de contratos civis. O associamento em cooperativas, a contratação de convênios ou de credenciamentos, o agrupamento de profissionais por especialização para prestação mais abrangente de serviço revelam fórmulas criativas e eficazes para o enfrentamento das vicissitudes do mercado, sem que fosse perdida integralmente a liberalidade da profissão. Essa realidade, todavia, não retira do profissional a sua condição de diferenciado no contexto da sociedade brasileira. É diferenciado pelo grau de instrução conquistado, pelo estágio cultural alcançado, pelas oportunidades que lhe são oferecidas, não importando a quantidade delas. Quando se discute a existência de relação de emprego de profissional detentor de formação superior, é relevante investigar os antecedentes dessa contratação, a qualificação e condições pessoais desse trabalhador, e o quanto possível a intenção das partes ao ajustarem as prestações do serviço. Pois bem, seja para fins trabalhistas ou fins fiscais, o que não muda é a realidade fática dos médicos plantonistas no contexto da sociedade. Ainda que exista uma planilha de frequência e horários pré-estabelecidos de plantões, não existe subordinação se os médicos têm a possibilidade de escolher os plantões e a possibilidade de se afastarem dos plantões sem autorização do recorrente. Essa é a hipótese dos autos? Não sei. Não há qualquer elemento nos autos que nos permita dizer que sim ou que não. As planilhas, quando muito, podem ser tratadas como indícios de uma relação de emprego. Entretanto, indício não é critério jurídico apto a validar o lançamento tributário, que está diretamente subordinado ao princípio da legalidade. A autoridade fiscal, a exercer a fiscalização acerca do efetivo recolhimento das contribuições por parte do contribuinte, possui o dever de investigar a relação laboral entre a empresa e as pessoas que a ela prestam serviço. Caso constate que a empresa erroneamente descaracteriza a relação empregatícia, a fiscalização deve proceder à autuação, a fim de que seja efetivada a arrecadação. Todavia, a constatação deve ser feita de forma clara, precisa, com base em provas, não sendo válido o lançamento que se baseia em indícios ou presunções. O artigo 9º do Decreto 70.235 dispõe que a exigência do crédito tributário deve ir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito, de modo que não se admite o lançamento baseado em presunção e indícios. Nesse sentido, é ônus da fiscalização munir o lançamento com todos os elementos de prova dos fatos constituintes do direito da fazenda. Na ausência de provas, o lançamento tributário deve ser cancelado. Ademais, o próprio regulamento da Previdência Social assevera que quem presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego deve ser classificado como contribuinte individual. No caso, sequer é possível afirmar que os médicos plantonistas não prestavam serviço a mais de uma empresa, tampouco que entre aqueles médicos listados no relatório não havia médicos residentes, que por expressa disposição legal são enquadrados como contribuintes individuais. Em respeito ao princípio da legalidade, não pode subsistir o lançamento de crédito tributário quando não demonstrada a ocorrência do fato gerador e a subsunção dos fatos à hipótese descrita na lei. A presunção da ocorrência do fato gerador não inverte o ônus da prova.
Por hora, deixo o questionamento. Será que uma análise feita quanto à subordinação e à não eventualidade limitada às provas documentais de processos administrativos fiscais é de fato apta para viabilizar que um órgão administrativo fiscal chegue a uma conclusão que sequer encontra consenso entre os tribunais especializados da Justiça do Trabalho? Inclusive, esse é o entendimento perfilado pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto à impossibilidade de verificar a relação de emprego em processo administrativo que não dispõe de audiências, provas testemunhais, depoimentos, entre outros meios de provas legalmente admitidos no sistema jurídico vigente. Vou pular um pedaço, e mais do que isso, ainda vivemos em um Estado democrático de direitos, onde o respeito às normas esculpidas pela Constituição, pela separação dos três poderes e pelo devido processo legal, são princípios basilares que, antes de tudo, devemos deferência, tanto como julgadores desse tribunal administrativo, como na qualidade de cidadãos e de contribuintes. Por derradeiro, consignas que tramitam junto ao Supremo Tribunal Federal duas arguições de descumprimento de preceito federal, que questionam a constitucionalidade das decisões do CARF e das DRFs, conferem competência para que o auditor fiscal da Receita reconheça vínculo de emprego sem a intermediação e pronunciamento jurisdicional da Justiça do Trabalho. De todo exposto, e revendo meu posicionamento já exposto em outras ocasiões, entendo que falta competência para que a análise dos pressupostos necessários à caracterização de vínculo de emprego seja feita no âmbito do processo administrativo fiscal. Ao menos no presente caso, tal análise é inviável. Diante do exposto, eu voto no sentido da parcial provimento ao recurso voluntário para excluir do lançamento o levantamento referente aos plantonistas médicos. Ok, Renata, Ana, ok, Ana. Colegas, a conselheira, então, fez a leitura do voto vista, e ela está divergindo do relator e dando provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir do lançamento o levantamento PM plantonistas médicos. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Né? Todo mundo mantém... Eu vou acompanhar o voto vista da Ana, o exposto aqui da análise que foi feita dos autos, eu vou acompanhar o voto vista. Ok. Eu também vou acompanhar. Aliás, excelente, Ana, parabéns. Obrigada, Rê. Ok, conselheiro Gregório vai acompanhar a Ana, e a conselheira Renata também vai acompanhar a Ana na divergência. Alguém mais gostaria de comentar? Não? Eu vou acompanhar o relator. Então, colegas, para o item 1 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, item 1 da contribuinte Cosmorama Prefeitura. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da alegação quanto à multa de mora, por falta de interesse recursal. E, na parte conhecida do recurso, por maioria de votos, negar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Gregório, Renata e Ana, que votaram por dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento o levantamento PM plantonistas médicos. Ok, esse foi o item 1 da pauta. Agora vamos fazer o julgamento do item 2 da pauta. O item 2 saiu com vista em janeiro também, está retornando com vista. O item 2 da pauta é da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campos, né? Esse item de relatoria da conselheira Ana. A decisão ficou assim,
registrada na ata em janeiro. Vista para o conselheiro Francisco, sendo convertida em vista coletiva. A conselheira relatora apresentou seu voto, dando provimento ao recurso voluntário. Na sequência, houve o pedido de vista, os demais conselheiros não votaram. Só um instantinho. Nesse caso aqui, Ana, me corrija se eu estiver enganado, o contribuinte, no teu entendimento, né, a entidade, ela teria atendido todos aqueles requisitos lá do artigo 55, exceto o parágrafo 1º, por conta de não ter solicitado requerido a isenção lá no INSS, mas no seu entendimento, do artigo 55, apenas o inciso 2 ainda é válido, assim, por conta do STF ter reconhecido a constitucionalidade apenas desse inciso, né? E aí, em relação aos demais, você, e mesmo assim no seu voto, você diz que a contribuinte tem o certificado lá do SEBAS, é uma entidade que é reconhecida como entidade pública federal e municipal, tem contabilidade, né, você traz todas essas questões, e um item que, pelo que eu vi no teu voto, que faltou de ser atendido pelo contribuinte, teria sido aquele requerimento que ele teria que fazer lá no INSS, à luz do que dispõe o parágrafo 1º do artigo 55 da Lei 812. Mas você traz no seu voto o seu entendimento de que esse parágrafo 1º, ele não foi declarado constitucional pelo STF, né? E aí você não está aplicando ele. É isso, né? É isso, né? E daí você mantém, e daí você dá provimento ao recurso voluntário, né? Colegas, alguém gostaria de fazer um comentário em relação a esse processo? Podemos já iniciar a votação. Inclusive no voto, se quiser explicar o voto rapidamente, não tem problema, tá? Na hora de fazer a votação. Luiz, como você vota? Divergência. Divergência. Sem áudio, Denis, sem áudio. Você vai divergir, Luiz, para negar provimento, dar provimento parcial? Para negar provimento. Negar provimento. Vamos lá. Gregório, como você vota? Acompanha o relator em gênero, número grau. Francisco, como você vota? Eu acompanho a divergência. Divergência. Renata, como você vota? Peraí, eu só estou dando uma olhadinha aqui no lembrando. Mais uma vez, Ana, me corrija se estiver enganado. No seu entendimento, apenas ainda está valendo o inciso 2 do artigo 55, né? Não. Médio. Eu acho que o SEBAS, ele não foi declarado inconstitucional, mas ele não é o motivo fundamentante de não ser dado o direito de gozar imunidade. Só que nesse caso aqui, como o SEBAS não é o problema, eu não entro nem nessa discussão, mas só para não declarar aqui que eu estou entendendo desse jeito. Nesse caso aqui é só porque não fez o requerimento, que é o requisito do inciso 1 e parágrafo 1º, que o STF declarou como inconstitucional a sua exigência. Ou seja, o SEBAS, ele está ok. Ok, então, em algumas... Só isso, eu disse que eu queria lembrar, com relação ao SEBAS, ele está ok aqui, Okay. Eu vi que tem um julgado que você disse que você puxou o voto da Tati, dizendo que se ele não tem, considera-se que ele, então, automaticamente, como se ele tivesse. Mas, depende, aquele voto da Tati, ele tem uma questão peculiar, que ele teve uma diligência, né, que foi verificado que a entidade, ela preenchia os requisitos. Então, por aquela questão,
a Tati, daquela forma, ela entendeu que era daquele jeito. E, então, ok, mas eu não entenderia totalmente como você, porque eu não acho que é assim, simplesmente você considera que ele tem simplesmente porque ele tem. Precisa, de alguma forma, verificar se ele cumpre os requisitos. Então, não é simplesmente considera-se que ele tem o SEBAS automaticamente. Tem que haver uma forma de se comprovar. E eu acho que no 4480, o que o Gilmar fala é exatamente isso a respeito do SEBAS, falando que foi isso que o 55, o que o STF entendeu no julgamento da constitucionalidade do 55.2. Então eu te acompanho nesse sentido. Então, nesse sentido, eu vou acompanhar. Se a questão, eu não lembrava exatamente como é que tinha sido nesse caso, se não é essa questão. É por isso que eu falei para o Dani, é que nesse não tem o problema do SEBAS, mas porque tem esse outro que eu puxei o voto da Tati, que tem o problema do SEBAS, que eu acho que vai ser outra discussão, né? Outra coisa que a gente vai ter que ver no caso, e não é o desse aqui não, nesse tem. Você, Ana, reconhece que o inciso 2º lá do artigo 55 é válido e tal, só que no teu entendimento, dependendo do caso, podem não ser necessários SEBAS, né? Dependendo do caso. O Dani, é porque não está em discussão aqui, então eu preferi até não discutir aqui nesse julgamento. A gente não tem, exatamente. A fiscalização, nesse caso aqui, ela diz que ele tem o SEBAS, né? A fiscalização diz que ele tem o SEBAS. O ponto crucial aqui, colegas, era a questão inclusive o motivo determinado no lançamento foi a falta de reconhecimento como entidade de utilidade pública, né? E a questão da falta de requerimento no INSS, né? A utilidade pública, a Ana está trazendo para o voto a informação de que a entidade foi reconhecida como entidade pública em nível federal e municipal, né? E aí a questão do requerimento só que mesmo está faltando. Na verdade, eu dei uma olhada na impugnação e no recurso, em face do requerimento, desse fundamento do lançamento, o contribuinte até não questiona, ele não entra nesse detalhe, né? Ele não rebate esse detalhe, né? Então, tá. Então, o Gregório e a Renata vão acompanhar a relatora, isso, né? Não, peraí. Eu tô pensando no voto vista ainda do anterior lá, peraí. Não, mas foi isso. O Luiz manteve a divergência, o Luiz abriu divergência, o Francisco acompanhou o Luiz, o Gregório e a Rê acompanharam a Ana até agora. Tá certo? Tá, perfeito. Então tá, Renata, você acompanha a divergência do Gregório. Não, Dani, acompanha a relatora. Quem abriu divergência foi o Luiz. Desculpa. A Ana está dando provimento ao recurso voluntário. O Luiz divergiu. O Gregório acompanhou, Francisco acompanhou a divergência do Luiz. A Rê acompanhou a relatora também. Tá. E sou eu e estou acompanhando a relatora também. Obrigado, Márcio. Então, pode seguir aí falando que vai me ajudar. Márcio, como você vota? Eu acompanho a relatora. A relatora, eu vou acompanhar a divergência também. Então, para o item 2, fica
Para o item 2 da pauta, da contribuinte Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campos, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, vencidos os conselheiros Luiz, Francisco e Indene, que negaram provimento ao recurso voluntário. Vamos agora passar para o item 3 da pauta, do contribuinte Tapete São Carlos Limitada. São 2 itens, não, é um item só, não, são 2 itens do mesmo contribuinte, os 2 saíram com vista, são os itens 3 e 4 do contribuinte Tapete São Carlos Limitada, de relatoria do conselheiro Francisco. Na sessão de julgamento de janeiro, restou assim consignado na ata, vista para o conselheiro Gregório, sendo convertido em vista coletiva. O relator apresentou seu voto, negando o provimento ao recurso voluntário. Na sequência, houve pedido de vista, os demais conselheiros não votaram. Tá? Então, só o Francisco votou até agora, negando o provimento ao recurso voluntário. E o Gregório pediu vista. Eu vou perguntar se alguém gostaria de comentar esse voto do Francisco, e começo por você, Gregório. Se gostaria de fazer algum comentário, se pediu vista, pode falar, Gregório. Eu vou divergir do Francisco em relação a... Aqui a gente está falando de 3 verbas, a gente está falando de... Deixa eu abrir aqui um arquivo rapidinho. Só um segundo. Previdência complementar, o imposto sindical. Isso, previdência previdencial, contribuição sindical e seguro de vida. E aí eu vou divergir em relação à previdência complementar e em relação ao seguro de vida pelos seguintes fundamentos. Eu estou abrindo aqui o arquivo. Deixa eu só um segundo. Vistas, Tapete São Carlos. Bem, o motivo da fiscalização em relação a essas 2 verbas é basicamente pelo fato de acordo com a fiscalização, de que essas verbas não seriam extensíveis a todos os empregados da contribuinte. Isso aí está no relatório fiscal, página... Está vendo aqui. O PDF travou. O PDF está abrindo aqui, ele fica carregando no começo, quando abre o primeiro. Agora parece que foi. Isso, foi. Então, isso está no relatório fiscal, página 55, né? O fundamento da fiscalização em relação a essas 2 verbas é esse, porque, segundo a fiscalização, essas verbas não eram extensivas a todos os empregados da companhia. Mas, em relação à previdência privada, e aí eu trago o fundamento do acordo da Câmara Superior, acordo número 9202-008-536, de 29 de janeiro de 2020, relator Mário Pereira Pinho Filho, nos seguintes termos. Vou pedir licença para ler um trecho aqui que eu destaquei desse acordo. Aqui. Evocando o relatório fiscal, vez que no período que se refere à atuação, a contribuinte celebrou o contrato de adesão aos planos geradores de benefícios livres, PGBL, e esse caso que a gente está analisando também é PGBL, cujo objeto foi a instituição de programa coletivo de previdência privada. Referido programa não foi disponibilizado à totalidade de seus empregados e dirigentes, tendo sido oferecido apenas para um grupo de executivos, ou seja, mesmo fundamento do que a gente está analisando aqui agora.
Como os planos mencionados pela autoridade autuante tratam-se de PGBL, isso aqui é o relator do acordo de recurso especial dizendo, como os planos mencionados pela autoridade autuante tratam-se de PGBL, constata-se serem planos instituídos em regime aberto. O entendimento materializado no relatório fiscal e corroborado pela decisão ACOR é de que os valores das contribuições pagas por pessoa jurídica referentes a programas de previdência complementar, ainda que abertos, somente deixam de integrar o salário de contribuição quando disponíveis à totalidade de empregados e dirigentes da empresa. Assim, constatando-se que o benefício for oferecido apenas a um grupo determinado de segurados, depreendeu-se que as quantias pagas a título de previdência complementar integrariam o conceito de salário de contribuição, sujeitando-se às contribuições destinadas à Seguridade Social e a terceiros, posto que inaplicável a hipótese de não incidência prevista na linha P do parágrafo 9, artigo 28 da Lei 8.212. Diz aqui o relator, essa matéria já foi alvo de amplos debates neste Conselho, e aí ele traz um fundamento de um acórdão proferido em 2014, que é o acórdão 9202-003-193. Veja que ele foi lá atrás. Diz aqui esse precedente citado. A fiscalização aplicou na espécie o artigo 28, parágrafo 9 da Lei 8.212, segundo o qual contribuições da empresa para planos de previdência privada de seus empregados e dirigentes somente não estão sujeitos a contribuições previdenciárias se estiverem disponível a totalidade de seus empregados e dirigentes. Referido dispositivo foi incluído na Lei 8.212 no âmbito das alterações promovidas pela Lei 9.528. Nada obstante o dispositivo acima transcrito não tenha sido expressamente revogado, a regulação da matéria foi substancialmente alterada pela Emenda Constitucional 20 de 98 e pela Lei Complementar 109 de 2001. Diz aqui, com o advento da Emenda Constitucional 20 de 98, que alterou o artigo 202 da Constituição Federal, a previsão de que as contribuições pagas pelo empregador a título de previdência privada para seus empregados não integram a remuneração do empregado ganhou status constitucional. É aquele transcreve o dispositivo constitucional. A Lei Complementar 109 de 2001 foi aprovada para regulamentar o referido dispositivo constitucional e previu, no mesmo sentido da Constituição Federal, que as contribuições do empregador feitas a entidades de previdência privada não estão sujeitas a tributação e contribuições de qualquer natureza. E aqui ele transcreve os artigos 68 e 69 da Lei Complementar 109 de 2001. E diz, da leitura dos dispositivos acima, se constata que eles não contêm a condição antes prevista no artigo 28, parágrafo 9 da Lei 8.212. Isto é, nos termos dos artigos 68 e 69 acima citados, são artigos da Lei Complementar 109 de 2001, repito, as contribuições que o empregador faz ao plano de previdência complementar do empregado não devem ser consideradas parte de sua remuneração e, especificamente, sobre elas não devem incidir quaisquer tributos ou contribuições. Ponto. Só aqui ele já poderia parar, mas aí ele vai além. Especificamente em relação aos planos abertos de previdência complementar, que é o caso desse precedente, que é o caso do que a gente está analisando agora, a Lei Complementar 109 permite de forma expressa que seja disponibilizado pelo empregador a grupos de uma ou mais categorias específicas dos seus empregados. E aqui ele transcreve o dispositivo da referida lei. A Lei Complementar 109 de 2001 não apenas omitiu a condição antes prevista no artigo 28, parágrafo 9 da Lei 8.212, ou seja, que tem que ser extensiva a todos os empregados da empresa. Não tem essa previsão nem na Constituição, nem na Lei Complementar. Como também expressamente permitiu o estabelecimento de planos de previdência complementar abertos coletivos, os quais podem ser compostos por grupos de uma ou mais categorias específicas de um mesmo empregador. Então, por essas razões, eu vou divergir do nobre relator em relação ao plano de previdência complementar. E ao seguro de vida, aqui também eu vou me socorrer a um precedente do CARF, nos seguintes termos. Eu vou abrir aqui o acórdão de recurso voluntário, de turma ordinária. É um acórdão aí que foi lavrado, emitido, uma sessão de julgamento de 2012, já há bastante tempo. Mas essa decisão agora aqui, que eu vou trazer os principais excessos para conhecimento de todos, foi objeto de recurso especial pela Procuradoria. Esse recurso especial acabou de ser julgado pela Câmara Superior e foi negado o provimento. Então, diz aqui esse precedente da turma ordinária. Sobre essa questão, que é justamente a tributação do seguro de vida, entendo que a tese da autoridade administrativa não merece prosperar, conforme se passa a demonstrar que a utilidade em questão não integra o salário de contribuição.
Veja, nesse caso aqui, nesse precedente, o fundamento da fiscalização foi porque ele não tinha previsão no acordo ou convenção coletiva, que não é o caso do que a gente está analisando agora, o fundamento é outro. Mas o motivo aqui, embasador, para afastar o lançamento, também serve. Importante ressaltar que a norma seletista expressamente excluiu da definição legal de remuneração a parcela referente ao seguro-saúde, ao seguro de vida e acidentes pessoais, inclusive sem o requisito de que a utilidade fosse oferecida à totalidade dos empregados, se não vejamos. E aí aqui transcrição do artigo 458, parágrafo 2º, incisos 4 e 5 da CLT. Evidentemente que, em atendimento ao princípio da especificidade das normas, a lei trabalhista deve ser considerada sempre com muita cautela para que não invada a esfera do ordenamento legal previdenciário, notadamente no que se refere à cobrança de contribuições sociais. Ocorre que o conceito jurídico de salário não é originário do direito previdenciário, mas sim do direito trabalhista. Assim é que, para a exata definição de salário, contribuição, foi que o artigo 28, inciso 1 da Lei 8.212, utilizou a expressão remuneração, termo técnico advindo do direito do trabalho. Nesse sentido, aí aqui ele vai trazer precedente do TRT da 4ª região, é dizer, para a incidência da contribuição previdenciária sobre os pagamentos realizados a título de utilidade, deve-se levar em conta o conceito construído pelo direito privado por força do disposto no artigo 110 do CTN. Este dispositivo traz uma relevante regra de conduta tributária ao dispor que a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expresso ou implicitamente pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados ou pela lei orgânica do Distrito Federal e dos municípios para definir ou limitar competências tributárias. A rigorosa discriminação de campos materiais para o exercício da atividade tributária, tendo estatura constitucional, por si só já determina essa inalterabilidade, de maneira que a definição de cada instituto utilizada pela Carta Magna não pode ser manipulada pela fiscalização tão somente no afã de ampliar o campo de incidência tributária. E aí vai trazer aqui mais algumas precedentes do STJ, voto da ministra Eliana Calmon. O seguro não está previsto na Lei 8.212 como verba tributável, apenas indiretamente no Decreto 3.048, o que não é suficiente para se confirmar a exação. Mais alguns precedentes aqui do CARF. E, dito isso, repito, essa decisão foi objeto de recurso especial pela Procuradoria, ao qual foi negado o provimento. Então, isto posto, vou divergir também do conselheiro relator nesse ponto. É como eu voto, presidente. Ok. Então, Gregório, você está divergindo do relator em relação à previdência complementar e em relação ao seguro de vida. Seguro de vida, isso. Seguro de vida. Francisco, nesse caso aqui, é previdência aberta? Tá. E é por isso que você está dando provimento, né, Gregório? Porque é previdência aberta. Né? Nem seria necessário que fosse previdência aberta, mais ainda por ser previdência aberta. Tá. E o seguro de vida, você está dando provimento, só um resumo, bem resumidinho, assim. Porque não integra o salário de contribuição nos termos já que o salário de contribuição vem do termo de remuneração, que vem do direito trabalhista, nos termos da CLT, não integra. Lá está especificamente posto que não entrega a remuneração do empregado, não é uma verba trabalhista do seguro de vida. Tá. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário em relação ao voto do Francisco? Então, colegas, o conselheiro relator está negando provimento ao recurso voluntário e o Gregório, que pediu vista, já adiantando o voto, ele está divergindo do relator e dando provimento parcial ao recurso para excluir do lançamento os valores referentes ao plano de previdência complementar e em relação também ao seguro de vida. Luiz, como que você vota? Eu vou acompanhar a divergência, eu vou apenas fazer só um pequeno reparo na fala do Gregório, assim, não reparo, mas uma divergência dentro da divergência, que para fins previdenciários, o conceito que se aplica não é aquele conceito de salário da CLT,
e sim o conceito mais amplo de remuneração que está na Lei 8212. E por ser uma lei específica da lei de custeio da Previdência Social, ela prevalece a qualquer outra. O conceito de salário que está lá na CLT é um conceito de direito privado, perfeito. Mas, para fins previdenciários, o conceito é outro, é mais amplo, é remuneração. E tem outros componentes que o diferenciam substancialmente do conceito lá do direito privado. Só esse reparozinho, mas eu concordo plenamente com os argumentos de fundo que ele fez, exatamente isso que ele falou, mas só com esse detalhe que eu entendo que não é o conceito que deve ser tratado no âmbito da legislação previdenciária, quando se fala de contribuições sociais previdenciárias, é o conceito de remuneração, é o conceito que está na lei 8212. Só isso. O conselheiro Luiz, então, acompanha a divergência, acompanha o Gregório. Francisco mantém seu voto, né, Francisco? Isso? O Gregório trouxe umas considerações aí, que eu até pensei de repente, pedir uma vista de mesa para dar uma avaliada melhor nisso daí. Mas eu tô em dúvida ainda, porque tem a convenção coletiva lá, que trata de situações, eu até boto no voto aí umas situações, então, eu não sei, deixa eu sugiro tocar. Lista de mesa? Oi? Eu gostaria que concluísse a votação e antes de fechar, até lá eu decido se peço lista de mesa, para avaliar essa questão que o Gregório colocou. Se quiser uma vista de mesa só para, né, a gente analisar, tá? Dá tempo. Então, beleza. Pode ser? Pode ser. Colegas, o conselheiro Francisco pediu uma vista de mesa só para a gente, ele quer dar mais uma reexaminada nas considerações do Gregório. Então, esse item aqui está sendo com vista de mesa, ele vai ser julgado nessa reunião, tá? Hoje ainda, ou quem sabe amanhã. No transcorrer dessa reunião, né, a gente julga. Então, deixa eu consignar aqui na ata. Vista de mesa para o Francisco. E o outro é CFL 68, acho que já entraria junto, né? Vista de mesa os dois, né? Então, colegas, itens 3 e 4, ambos do contribuinte Tapete São Carlos Limitada, ambos ficarão com vista de mesa para o Francisco, tá? Ele quer só dar uma reexaminada no processo, no voto dele, com base nas considerações do Gregório. Do Gregório, e do Luiz, né? E do Luiz, exato. Então, tá, tá. O próximo item da pauta agora são 3 itens de relatoria do conselheiro Rafael, são os itens 5, 6 e 7, todos da Associação Beneficente Cearense de Reabilitação. Associação Beneficente Cearense de Reabilitação, itens 5, 6 e 7, todos de relatoria do conselheiro Rafael. Eu vou começar pelo sétimo, que é o principal. Os 5 e os 6 são acessórios. Ok. Colegas, o conselheiro relator vai iniciar pelo item 7 da pauta, desses 3, porque trata da obrigação principal. Item 7, pode começar, Rafael. Tá, eu vou fazer um resumo. É o seguinte, ele teve o ato cancelatório com base no inciso 2º do artigo 55 da lei. Acontece o seguinte, ele só alegou essa isenção, na verdade, de imunidade em recurso. A única matéria que ele tratou foi isso em recurso. Tá? Então, na verdade, aqui, eu até deixei em vermelho no meu texto aqui, não no arquivo que está com vocês, sobre a questão de se conhece ou não dessa matéria, porque não houve a arguição dessa matéria na impugnação,
tá? O ato cancelatório foi com base no inciso 2º do artigo 55 da Lei 8.212, e eu faço um arrazoado aqui sobre essa questão da legalidade do artigo inciso 2 do artigo 55. Só que daí eu fico na questão se eu não conheço do recurso, ou por ser matéria de ordem pública, conheço e nego provimento. Como, Rafa? Repete. A única matéria do recurso, ele alega a isenção / imunidade com base do ato cancelatório. Tá? Só que o ato cancelatório foi com base no inciso 2º do artigo 55. O único que foi dado que é constitucional, correto? Uhum. Agora a questão, conheço do recurso e nego provimento ou não conheço do recurso? Eu entendi por conhecer, por ser matéria de ordem pública. Eu não sei se eu concordo. Então, não, por isso que eu estou colocando aqui para vocês. Essa questão. Porque, assim, essa questão é uma questão de prova. Uhum. Eu acho que imunidade em si, etc e tal, é uma coisa que, enfim, mas o fato da entidade ter ou não ter imunidade é uma questão de prova. Ela tem que fazer essa prova. Uhum. Então, ela precisa trazer a prova. Uhum. Eu voto por não conhecer. Não conhecer. Eu vou logo adiantando do meu voto, eu voto por não conhecer. O que vocês acham? Eu não sei se eu concordo que isso é uma matéria de ordem pública. Rafael, o contribuinte vem nesse recurso e só alega isenção, isso? Só. E só alega no recurso. Só no recurso. Questionou. Tá. Tá, vamos. Você, para a gente começar a votar, o que você. Eu voto por não conhecer a matéria. Não conhecer. Tá, não conhecer. Colegas, em relação ao item 7 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de não conhecer no recurso, uma vez que o contribuinte traz ao recurso apenas a alegação de isenção, a alegação essa que não havia sido pré-questionada em sede de impugnação. Dani, eu vou pedir vista de mesa. Logo Vista de mesa. Então, a conselheira Ana, então, está pedindo vista de mesa, então... Mas já começou a votação? Porque para pedir tem que começar a votação, né? Vista de mesa, não. Acho que vista de mesa dá para... vista de mesa é uma espera no julgamento, né? Sim, mas uma espera para a pessoa que pediu, não para quem está convicto para votar. Ela vista de mesa porque a Ana quer ver os argumentos. Ela precisa da vista de mesa para ver os argumentos. Eu não preciso. Não sei se os outros irmãos da Ana vão precisar também. Eu acho que, por exemplo, eu não preciso esperar a vista de mesa da Ana para ter certeza do meu voto. Né? Tá. Alguém faz questão de votar agora ou podemos esperar a conselheira analisar e fazer? Essa vista de mesa, se for o caso. Mas como eu sou o primeiro voto, eu já estou votando por não conhecer do recurso voluntário. Tá. Então, vista de mesa, gente, é uma vista assim, muito informal, assim, sabe? É só dar um tempo no julgamento, não segue esse rito formal da vista mesmo, né? Então, tá. Então, o conselheiro Gregório está pedindo vista e o conselheiro Luiz está votando por não conhecer do recurso voluntário. E o relator encaminhou pelo não conhecimento também, né? Não conhecimento. Ana, o 5 e o 6 são obrigações acessórias decorrentes do mesmo ato. Nele eu também faço a questão, tá? Eu não sei se você vai pedir vista dos outros dois, acredito que mantém, né, Gregório? Você também? Então, fazendo só a explicação do que é, são obrigações acessórias, só decorrente da obrigação principal. Ele alega também a questão da isenção / imunidade, então, também estou votando por não conhecer, e falo que, embora neste caso aqui fosse, eu entendo que é obrigatório ainda acessório, que é preenchimento de folha, tal,
informação de folha, tá? Então, um pouco mais extenso daí. Tá? Qual é o CFL, Rafael, por favor? Um é o 37 e o outro, o 6, deixa eu ver o que é. Não entrega. Não entrega da declaração. Qual o número do CFL? Eu vou ter que pegar no processo aqui. Eu não tudo bem. Porque, veja bem, a obrigações acessórias, algumas delas, previdenciárias, são, como se diz, totalmente independentes da obrigação principal. A CFL 38, por exemplo. De apresentar livros, o cara tem que apresentar livros. Não tem por que dizer que não vai apresentar livro. Então, talvez essas pudessem ser julgadas de forma independente, né? Se forem aquelas que não guardam vinculação com competências, com base de cálculo e tal, elas são passíveis de julgamento, mas é só um funcionamento. Tá, colegas, em relação aos outros 2 processos dessa contribuinte, a Associação Beneficente Cearense, o conselheiro relator também não está conhecendo, né, Rafael, dos recursos. Não está conhecendo. Acompanha o relator, nos 3 processos. Acompanha o relator e vamos, vista de mesa, né, Gregório? Vista de mesa nos 3 ali, para analisar. Beleza, então. Então, vista de mesa nos outros. Então, itens 5, 6 e 7, vista de mesa, para o Gregório e para a conselheira Ana. Luiz, 37 e 38, CFL. Oi? Isso. 37 e 38. Os dois. Nenhum dos dois depende da obrigação principal. Tá. Colegas, agora vamos fazer o julgamento do item 8 da pauta, do contribuinte Colégio Dom Barreto, também de relatoria do conselheiro Rafael. Rafael, pode começar. Esse aqui, deixa eu ver aqui, que já faz um tempo. 14 de lançamento tributário, principais nesse, debicário de 37, tal, tá? Intimado, lançamento. Esse aqui eu também não conheço dele, tá? Tratou-se de lançamento fiscal decorrente da perda de imunidade tributária referente a 2003, conforme se extrai do relatório de folhas 86 a 94. Destinado à Seguridade Social, Previdência Social, concedidos em razão do grau de incidência e capacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho, RAT, arrecadados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos do artigo 2º e 3º da Lei 11.457. Incidentes, através do ato cancelatório, reconhecendo a isenção de contribuições sociais, datado de 1/6/2006, por infração do inciso 2º do artigo 55. O contribuinte recorrente, em sua impugnação, já havia defendido que detinha liminar de sobressalento feito, em razão de liminar obtida judicialmente nos autos número tal, em trâmite na 8ª Vara Federal. Expôs definido. Posteriormente, sobreveio a sentença dando provimento à ação do ora recorrente. Desta, as partes interpuseram recurso, o qual foi recebido somente um efeito devolutivo, e aguarda julgamento. Por oportuno, verifica-se que a União integrou o polo passivo da relação jurídica processual, representado pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Assim, as questões tratadas nos processos administrativos e judicial estão intrinsecamente interligadas, na medida em que a decisão que vier a transitar em julgado na esfera judicial necessariamente esprairá seus efeitos para este processo fiscal. Pela leitura da impugnação ao lançamento, verifica-se que as questões suscitadas pela defesa, mesmo quando requer nulidade do lançamento, sempre em fundamento do reconhecimento da imunidade tributária. Essa, pois, a inteligência da súmula CARF número 1. Então, eu estou votando por não conhecer o recurso voluntário. Ok, votando por não conhecer. Porque eu tenho o processo judicial. Por concomitância, né? E a União faz parte, a Fazenda Nacional faz parte naquele processo. Então, não tem. Tá, ele discute nesse processo administrativo a mesma matéria que está discutindo judicialmente, né? Isso. Tá.
Colegas, em relação ao item 8 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de não conhecer do recurso voluntário por renúncia ao contencioso administrativo, mesmo que o contribuinte ingressou com ação judicial em relação à mesma matéria, discutida nesse processo administrativo. Alguém gostaria de comentar o voto do relator? Não? Luiz, como você vota? Relator. Relator. Gregório, como você vota? Relator. Francisco? Eu acompanho o relator. Renata? Eu acompanho. Márcio? Relator. Ana? Você está dando uma olhadinha, Ana? Eu espero. Que eu estava abrindo ainda. Eu acompanho. Ana acompanha, eu também acompanho o relator. Então, em relação ao item 8 da pauta do contribuinte Colégio Dom Barreto, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário, por renúncia à instância administrativa, em razão de propositura pelo sujeito passivo de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo. Esse foi o item 8 da pauta. Agora vamos fazer 3 itens da pauta de minha relatoria. Deixa eu compartilhar com vocês os votos, não compartilhei ainda. Ok, os votos já estão lá compartilhados. A gente vai... São os itens 9, 10 e 11. Nós vamos seguir na ordem o item 9 é a obrigação principal e os itens 10 e 11 são obrigação acessória, multa por descumprimento da obrigação acessória, tá? Vamos então começar pelo item 9 da pauta. O item 9 da pauta é da contribuinte Big Dutchman Brasil Limitada. Big Dutchman Brasil Limitada. Fazer um resuminho do relatório e já passo para o voto. A empresa foi notificada a recolher contribuições patronais, previdenciárias e de terceiros, como SEST e SENAT, incidentes sobre a remuneração dos segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviço. Conforme relatório fiscal, integro a notificação fiscal de lançamento os seguintes levantamentos. São 4 códigos de levantamento, colegas. FPS, remuneração folha, com contabilidade, frete pessoa física e CT cooperativa de trabalho. São esses 4 códigos de levantamento. A empresa teve ciência da notificação e apresentou impugnação. Ao julgar a impugnação, a 7ª turma da RJ em Porto Alegre concluiu por unanimidade de votos pela procedência do lançamento, ou seja, pela improcedência da impugnação. Cientificada da decisão, a contribuinte interpôs recurso voluntário, alegando que o crédito lançado teria sido atingido pela decadência, invocando nesse sentido a súmula vinculante número 8 do STF. Nos 3 processos, vocês vão ver, o contribuinte alega decadência. A alegação recursal é decadência. Tá? Vamos lá, vamos para o voto. Do conhecimento, o recurso voluntário tempestivo atende aos demais requisitos, assim dele conheço. Da contribuição de 15% sobre os valores pagos à Unimed Nordeste. Conforme se observa no Código de Levantamento CT, constante do discriminativo analítico de débito, a fiscalização efetuou o lançamento da contribuição de 15% sobre os valores pagos pela recorrente à cooperativa de trabalho Unimed, nas competências tais. Gente, essa contribuição foi declarada inconstitucional pelo STF, né? E por conta disso eu estou dando provimento ao recurso em relação a esse código de levantamento, tá? Estou excluindo do lançamento o código de levantamento CT cooperativa de trabalho por conta da inconstitucionalidade do inciso 4, artigo 22 da Lei 212, declarado pelo STF. Tá? Então, excluí do lançamento esse código de levantamento. Vamos agora para a decadência, tá? Decadência, que é a alegação propriamente dita, a alegação recursal.
Antes de considerações outras, posso destacar que o lançamento abrange as competências de janeiro de 99 a dezembro de 2003 e foi efetuado nos seguintes códigos de levantamento. Como eu falei antes, 4 códigos: remuneração folha, contabilidade, frete, pessoa física e cooperativa de trabalho. Como visto no tópico anterior deste voto, o lançamento referente ao Código de Levantamento Cooperativo de Trabalho, CT, foi cancelado, restando para análise os outros 3, tá? Que é folha, remuneração folha, frete e contabilidade. Pois bem, em seu recurso, alega o recorrente apenas que o crédito lançado teria sido atingido pela decadência, invocando para tal súmula vinculante número 8. Aí eu trago ali as considerações sobre a decadência, né? Cito a legislação, CTN e tal, a súmula vinculante. Tá. Vamos lá para baixo. Tendo em vista que o lançamento foi cientificado a recorrente em 14 de dezembro de 2007, restaram atingidas pela decadência as competências de janeiro de 99 a 11 de 2001, independente da regra a ser aplicada. Desse modo, o lançamento referente ao Código de Levantamento FPS, folha, remuneração folha, sob GFIP, foi integralmente atingido pela decadência. Tá? Então, de cara, esse Código de Levantamento FPS integralmente atingido pela decadência. Restando para análise quanto à decadência em relação às competências remanescentes, que são as competências de 12 de 2001 a 12 de 2003, apenas os levantamentos contabilidade e frete. Tá? Para o Código de Levantamento Contabilidade, as competências de dezembro de 2001 a novembro de 2002 encontram-se atingidas pela decadência, pela regra do artigo 150, parágrafo 4 CTN, uma vez que, segundo consignado o relatório fiscal, foram lançadas diferenças de contribuição, tendo a recorrente efetuado o recolhimento de contribuições em todas as competências desse período. Em nota de rodapé ali eu cito o RDA. Tá? Sendo assim, para esse código de levantamento, as competências de 12 de 2002 a 12 de 2003 não foram atingidas pela decadência. Então, em relação ao código de levantamento com contabilidade, teve esse código restou parcialmente atingido pela decadência, tá? Sendo mantido o lançamento em relação às competências 12 de 2002 a 12 de 2003. Para o código de levantamento frete, restaram apenas as competências de 2 de 2002 e 3 de 2002 para análise. Portanto, considerando que foram lançadas apenas diferenças de contribuição, segundo o relatório fiscal, e tendo a recorrente efetuado o recolhimento de contribuições para nessas duas competências, como visto no parágrafo anterior, tais competências deste Código de Levantamento também foram atingidas pela decadência, com base no artigo 150, parágrafo 4. Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando integralmente o lançamento referente aos códigos de levantamento CT, Cooperativa de Trabalho, FPS, remuneração sobre folha, e frete, pessoa física, e cancelando parcialmente o lançamento referente ao Código de Levantamento com contabilidade, para o qual é mantido o lançamento apenas em relação às competências de 12 de 2002 a 12 de 2003. Tá? Então, eu cancelo por decadência 3 códigos, na verdade, é a cooperativa que eu estou cancelando, até porque foi declarada inconstitucional. Mas dos 4 códigos, 3 eu estou cancelando e 1 eu estou mantendo parcialmente, que é o código referente à contabilidade. É como voto. Alguém gostaria de comentar o voto? Luiz, como que você vota? Relator. Gregório? Acompanho. Francisco? Acompanho o relator. Renata? Acompanho. Rafael? Eu estou aqui, eu só estou arrumando minha câmera. Eu acompanho o relator, tá? Ok. Márcio? Acompanho o relator. Ana? Acompanho. Então, colegas, para o item 9 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros item 9 da contribuinte Big Dutchman, Brasil Limitado. Ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial recurso voluntário, cancelando-se integralmente o lançamento referente aos códigos de levantamento CT, FPS e FRE. Eu estou no dispositivo colocando por extenso essas siglas. E cancelando parcialmente o lançamento referente ao código de levantamento COM, para o qual é mantido o lançamento apenas em relação às competências de 12 de 2002 a 12 de 2003. Tá? Esse foi item 9, esse é a obrigação principal, os outros dois é a obrigação acessória. Vamos agora para o... Precisa de 3 minutos. 3 minutinhos? Então tá. Pessoal, 3 minutinhos. Já retomamos. Pode ir lá.